Na última terça-feira, uma cena chamou a atenção em São Paulo. O padre Júlio Lancelotti quebrou com marretadas pedaços de paralelepípedos instalados debaixo de um viaduto. Um ato de protesto contra a tentativa de excluir e expulsar pessoas em situação de rua nas áreas centrais. Instalações assim fazem parte da chamada arquitetura hostil. Estão presentes em grandes cidades do Brasil e do mundo. O que você vê quando olha para São Paulo? De cima, a todos parece um mar de prédios, com ondas de carros. Só que existem outros pontos de vista. Aqui embaixo, para muitas pessoas, a cidade é tudo o que elas têm. E tudo pode ser só o espaço milimétrico na frente de um comércio. Tem gente que só vê São Paulo como caminho entre a casa e o trabalho. No olhar do padre Júlio Lancelotti, São Paulo é a verdadeira selva de pedras. As pedras são muitas, são da insensibilidade, da omissão, da violência, da deliberada maldade, da crueldade. Esta semana, ele ajudou a destruir algumas dessas pedras. Pedaços de paralelepípedos que a prefeitura chumbou embaixo de uma ponte que abrigava gente sem casa. Eles estão mexendo, eles estão tirando. Repercutiu tanto que está tirando. Você me empresta um pouco tua marreta para eu fazer um ato simbólico? Segura minha bengala. Ou nós lutamos, ou vai se banalizando o mal. Quanta gente passou por ali e viu? E quando eu estava lá, passaram carros lá na Salim Faramaluf que me xingavam. O viaduto fica na zona leste de São Paulo. Não é longe da Igreja do Padre. Esse é um bairro fortemente marcado pela especulação imobiliária. Então, tudo isso traz uma carga de discriminação, de que não quer a presença. Aqui é uma praça e toda ela era nesse nível. Estão levantando para fazer aquilo ali. Tá certo, Bahia? Porque eles querem que você saia daqui. Quando você vê essa mureta sendo levantada e você cada hora sendo colocado de um lado para o outro, como é que você se sente? É que você fez para ele uma pergunta que ninguém faz. Só fala para ele, sai daqui. Eles são vistos como um incômodo que precisa tirar dos meus olhos. Robson já sentiu na pele a tentativa de ser apagado da paisagem. Você já chegou a ver essa situação de ter pedra no viaduto? Já cheguei a ter que arrumar um pedaço de tábua para botar em cima das pedras para poder dormir. Foram 6 anos morando na rua. A conversa com ele foi no viaduto das Marretadas do Padre Júlio. A gente sempre critica porque não é criado maneiras que a pessoa tenha condições de sair da situação de calçada, tentando expulsar ele da cidade. Mas ele vai ir para onde? Na cidade, no centro da cidade, ele não consegue às vezes se alimentar, onde consegue fazer um bico para ganhar um dinheiro. O Robson é um dos raros casos de gente que conseguiu superar as pedras do caminho. Não vive mais debaixo da ponte. Hoje é presidente do movimento estadual da população em situação de rua. O último censo de 2019 apontava que existiam cerca de 24 mil pessoas vivendo pelas calçadas da cidade. Mas é visível para o Robson que esse número não para de crescer. Com a pandemia, muitos não puderam pagar os aluguéis, vindo a dormir nas calçadas, embaixo de viaduto, porque não encontra vaga em albergue. O urbanista Fábio Maris percebe as consequências dessas construções que tentam expulsar quem não tem nada e que são conhecidas mundialmente como arquitetura hostil. Isso é super comum, essa gradinha aqui num local como esse. É muito comum o pessoal colocar essas grades ou pinos para impedir que as pessoas sentem. Em São Paulo há um receio enorme de ter chafarizes com água, justamente porque entendem que a população de rua vai usar aquela água para lavar a mão, para beber. É um banco desenhado para restringir formas de uso. Isso daqui é colocado aqui para quê exatamente? Para evitar que você deite no banco. Para quem sentar, ele até funciona. Se a pessoa tiver um quadril mais largo ou for mais obesa, não vai caber. 200 metros depois, de caminhada, a gente já encontra uma situação bem diferente, né? O oposto. Esse é um excelente exemplo de um desenho feito para incluir, para convidar.
Como nem sempre o conforto está tão disponível na rua, quem tem dinheiro acaba sendo seduzido para lugares fechados. Não à toa, o shopping virou a praia do paulistano. Veja que nós somos a sociedade que privilegia o shopping. O shopping é justamente o espaço dos iguais, da mesma faixa de renda, da mesma faixa social, no mesmo bairro. Mas existem formas de criar espaços onde todos são bem-vindos. O ator e dramaturgo Ivan Cabral consegue ver muito bem isso. Ele é um dos fundadores da companhia de teatro Sátiros, que se instalou numa praça do centro em 2000. Quando a gente chegou aqui na Praça Roosevelt, que era um dos lugares mais perigosos da cidade de São Paulo, tráfico, violência, a gente fez um projeto. A gente trabalharia aqui e a gente encontraria um espaço solidário nesse lugar. Convidaram muitos dos que viviam marginalizados aqui para fazer parte do teatro e mudaram o cenário. Se você olhar aqui, você vai ter o menino da Zona Leste, você vai ter o menino dos Jardins, de Higienópolis, junto com os moradores de rua, convivendo de forma super harmônica. Exemplos como este são poucos, mas na visão da prefeitura, a selva de pedra da qual o padre Júlio Lancelotti fala não existe. Isso é feito deliberadamente para que ele não fique ali? Vamos botar a pedra para que o morador não fique aqui, o banco para que ele não deite? Nunca e de forma alguma foi uma orientação do poder público, uma orientação de política pública nesse sentido. O que a gente vem fazendo é, o que está sendo ofensivo está sendo retirado. A gente está tendo esse olhar mais humano mesmo, né? A secretária de Direitos Humanos e Cidadania diz que foi uma ação isolada de um funcionário da prefeitura que já foi exonerado. Mas a prefeitura não responde qual foi o motivo, quanto foi gasto para colocar e depois retirar as pedras. Ao longo de toda a história das cidades, você pode mapear as estratégias de exclusão. Todas as administrações fazem isso. Não é de agora também a luta do padre. Essa obra ela é simplista, pouco inteligente e higienista. E o problema não se resolve. Precisaria ter muita marreta para quebrar todas essas pedras. E como é que a gente pode quebrá-las? Fisicamente dando uma marretada, mas lutando, resistindo, insistindo, propondo, exigindo, fazendo pressão contra o poder público. Porque nós não lutamos para ganhar, nós lutamos para ser fiéis. Você viu aí, né? Quantos lugares das nossas cidades são feitos para afastar as pessoas. Corre lá para o nosso podcast para descobrir outras estratégias desse tipo de arquitetura hostil. Eu conversei com a repórter Juliana Girardi, o professor Fábio Maris, da USP, e também com o padre Júlio Lancelotti. O episódio novo já está disponível em g1.com.br/fantástico ou no seu player favorito.